Boa tarde, tudo bem? Vamos ao segundo round sem querer. Bom, ontem eu fiz a live com o Gemauro e o que aconteceu na hora de encerrar a live? Foi tudo bonitinho. Boa tarde, gente. Só que aí o que aconteceu? Eu encostei o dedo na tela sem querer e aí o Instagram estragou. Eu perdi a live. Graças a Deus o Gemauro não tinha compromisso hoje, nesse horário. Então podemos fazer um repeteco, né, da nossa conversa de ontem, que foi tão boa. Então vamos só aguardar. Vocês estão me ouvindo bem? Fala, G! Cheguei, gente. Tudo bom? Tudo jóia. Não vai me encostar em tela hoje, hein? Ai, meu Deus. Hoje eu vou ficar com as mãos para trás. Ai, meu Deus do céu. G, primeiro de Fala, tudo, super obrigada. eu que Óbvio que, agradeço. né, super obrigada por ter aceito fazer de novo. Ai, gente do céu. Mas é aquela coisa, né? Tecnologia acontece, né? O que eu vou fazer? Exatamente. O que eu vou Eu estou fazer? aqui pelejando desde ontem para achar uma função que bloqueie as chamadas no celular e eu não encontro. Não conseguiu encontrar? Não. Aquela opção que eu te mostrei, se eu Ah, deixar ela não perturbe, fica mudo. Eu não te escuto, você não me escuta, nada. ah, entendi. Mas É que vamos aí. lá. Não, enfim, é que aí você tem que liberar só a mídia. Mas tudo bem. Bom, então vamos esperar um minutinho para as pessoas chegarem, né? Uhum. Gente, que calor que tá hoje, não? Ai, tá. Pior que tá mesmo. Meu Deus, e essa noite? Cadê a frente fria que você falou? Cadê a frente fria? Cadê a frente fria que você me prometeu? Pois é, antigamente era outra repórter, essa eu não sei o nome, ela mentiu. Ai, Nossa, em Deus. Floripa deve estar muito quente também, né? Ai, meu Deus. Não, tá Ai, pronto, abafado. olha, gente, pelo que, olha, a Madalena chegou. As terras da Leimar estão se fazer presentes à sala. Essa colocação da Cris de Floripa, ela já viajou aí em alguma coisa. Do quê? Não sei. Não, viajei Quem não. viajou foi Não, você. viajei não. Ah, tá. É que você gosta É de porque eu lá tô pensando, mesmo. ó, ela tá falando aqui, ó, que amanhã chega gente fria no sul, então daqui a 2 dias chega em São Paulo. Então. Tá, amanhã é domingo, segunda, terça. Ai, bem no dia da feira, odeio fazer feira na chuva. Eu já te vi com os bob na cabeça e o lenço. A Havaiana soltando a bolinha, Imagina que eu vou sair de bob na rua, né? Imagina, né? A Havaiana até soltando a parece. bolinha e tendo que prender. Aí quebra, arruma um prego com feirante e põe assim pra voltar pra não ficar descalço. Não, gente, olha, não, é exatamente o contrário. Quando eu era criança, eu tenho uma foto que é uma das minhas fotos prediletas, porque eu tô toda fofinha, tô toda risonha. Eu já até postei aqui no Instagram. É aquela Eu branca e tô assim, preta? ó, já tô segurando as pérolas. É aquela branca e preta que parece um taierzinho, não? Isso. É muito Não, fofa aquela foto. tem uma que eu tô de vestido, que eu lembro daquele vestido, você acredita? Eu me lembro. Ele Ó, tinha Estados Unidos também. umas florzinhas assim. Ah, eu não tô nem lendo. Ah, nossa senhora! Que legal. E minha mãe fala que aquele vestido eu não sujava. Eu acho que eu não Uhum. ficava assim, né? Diz que eu não sujava roupa. Eu não sujava roupa. Eu larguei a fralda com menos de um ano, porque eu tinha nojo da fralda. Gente, ela já era cocô desde bebê. Já era. Eu já era toda nojentinha desde bebê. Meu Deus. Ai, que Não, barato. minha mãe disse que, imagina, eu sou a primeira filha, né? Então, primeiro filho, os pais de primeira viagem, né? Diz que recém-nascida eu berrava. Até minha mãe descobrir que era por quê? Porque tinha escorrido uma gota do leite
que eu tava mamando e escorria. Era só limpar que eu continuava mamando. Pensa numa pessoa nojenta. Enfim. No comments. Bom, eu tenho um stellium no signo de Virgem, que está na casa 10. O meu sol está na cúspide da 6. Então, acho que dá para entender, né? Eu não sou virginiana, mas eu praticamente sou. Bom, gente, então, vamos lá. Então, quero apresentar vocês o Gemauro. Para quem não me conhece, para quem está chegando por você, meu nome é Cristina Marujo, sou nojenta. Já comecei mal. Mas, enfim, sou terapeuta floral já há 21 anos, sou consteladora há 10 e eu estou fazendo essas lives com convidados cujo em algum momento da vida passaram por mudanças, né? Foi sem querer que essa linha de lives começou, mas enfim. Então, se vocês acessarem lá outras lives que eu fiz, todas elas a gente gira sempre em torno das mudanças. Então, por que eu convidei o Gemauro, né? Além de eu conhecê-lo, dele ser maravilhoso, lógico, e além dele ter sido... Não, o nosso caminho era para ter se cruzado antes, né? Porque o Gemauro conheceu o meu primo. Eles deram aula numa faculdade há muitos em anos Osasco. Atrás, muitos anos atrás. E muitos anos depois a gente veio se conhecer, né? Eu e o G. Enfim. E aí o Gemauro passou por uma paralisia facial há um ano, né? Praticamente. Passou por muitas mudanças, então... G, queria que você se apresentasse, então, e aí eu já vou começar o inquérito. Vou fazer uma bateria de perguntas. Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou Gemauro Santos, sou filósofo de formação, professor de profissão, trabalhei muitos anos também em gestão e isso tem um reflexo em função da paralisia. A Cris, nós nos conhecemos quando eu caí, assim, meio de paraquedas, vamos dizer, num curso de formação de terapeuta floral do sistema Joel Aleixo, né, um sistema que é voltado para alquimia. E de professora ela se tornou amiga, de amiga ela se tornou terapeuta, de terapeuta ela se tornou minha aluna e assim sucessivamente, porque eu fui professor dela de mediação de conflitos, mediação judicial, que eu também sou mediador judicial e de conflitos, na esfera judicial e privada. E a gente acabou criando um laço que, eu diria assim, a gente não está perto o tempo inteiro, mas a gente está o tempo inteiro perto. Né? É muito louco, muito mágico. Nossos papos aquelas a gente amizades procura... que a gente leva uma vida, né? Uma vida tranquila. Assim. Os nossos papos a gente tem que procurar uma brecha na agenda dela, porque uma hora não dá pra gente conversar. A gente passa a tarde. Se a gente fizesse, se nessa live só tivesse eu e você batendo papo, haja live, né? Haja live, né? E esse sou eu. Bom, então, G, sua formação foi em filosofia, né? Isso. Por que você escolheu filosofia? Para começar. Na verdade, assim, eu não escolhi. Não escolhi. Eu fui seminarista. E para você ser padre, né, você faz filosofia e teologia. Eu fiz a filosofia, concluí. Quando eu ia para a teologia, eu rompi com a igreja em todos os sentidos possíveis e imaginários, sem os detalhes sórdidos da história. Né? E por esse motivo que eu acabei fazendo filosofia. Filosofia não foi uma escolha minha. Ela caiu para mim e eu abracei. No começo, eu virava para mim mesmo e falava assim, o que eu vou fazer com esse negócio? Né? E depois, filosofia, ainda mais aquele... Que ano foi isso? 1900. Eu me formei em 98, no século passado. Em 98. E é uma coisa que a grande maioria dos empregos que você procura, eles não enxergam aderência nisso.
Ainda que a filosofia seja útil para todas as áreas, tá? Não estou vendendo o meu peixe, mas é um fato. Né? Para um gestor, você fez publicidade, né? Sim, fiz publicidade. né? Um filósofo numa equipe de publicitários para criar uma campanha é sensacional, porque ele vai provocar questionamentos que as pessoas não estão habituadas. Então, as pessoas não veem a filosofia por esse lado, elas veem aquele cara que procura porquê de porquês que não tem respostas e que não vão ter utilidade na vida delas. Ponto. Então foi nesse caminho. Ela caiu para mim. E aí, por que dar aula? Você viu que era uma única alternativa? Na Como verdade, assim, filósofo? quando eu terminei, eu fui para hotelaria. Eu era recepcionista de hotel. Então eu tenho uma carreira de. Foi aí que começou a gestão. Né? Eu trilhei uma carreira na hotelaria bastante interessante. Eu saí de recepcionista e cheguei a gerente geral. Né? Na educação, eu saí de professor e cheguei a diretor de faculdade. Né? Então a gestão sempre andou a par e passo. Só que em 2001, foi logo depois das Torres Gêmeas, outubro de 2001, eu fui demitido do hotel. E aí, o que eu vou fazer da vida? Apareceram aulas. E eu fui dar aula de hotelaria e turismo. Eventos, fui dar aula. Nesse lugar, um professor me conheceu, que ele dava aula na sala do lado, e ele vinha perguntar para mim o que eu fazia, que minha aula era tão animada, que ele sentia os alunos extremamente envolvidos. Deixa ele, tadinho. E me convidou e me apresentou para essa faculdade onde o Jorge Marujo, teu primo, dava aula. Né? E aí, em agosto de 2002, quase um ano depois de sair da hotelaria, eu caí na educação e fui ficando. Até 2011, que aí eu já estava diretor. Quando eu saí da Anhanguera Educacional, aí eu fiquei mais dando aula particular, tal, mas não mais em sala de aula. Eu fiquei um pouco mais afastado de sala de aula. Então vai fazer 10 anos que eu não entro numa sala de aula no curso formal. Né? Agora, mediação, aí tem sempre, né? Eu Como é que adoro. você foi parar na alquimia com o Joel? Alquimia, eu assisti uma palestra da ex-cunhada do Joel. Como que é o nome Da dela, meu Mara. Deus? Amara, ai que pecado. Desculpa, Amara. Mara Cíntia do Vale. Exatamente. Assisti uma palestra. Aquilo me chamou a atenção. Eu cheguei em casa, entrei na internet, entrei no site do Joel e comecei a fuçar. Mas como Aí você foi parar assisti. nessa palestra, gente? Porque eu sou maçom. E nós tivemos uma palestra em loja, né, o lugar onde a gente se reúne, a gente chama de loja. E ela foi lá dar essa palestra. Cheguei em casa e comecei a fuçar desesperadamente no site do Joel. Para tudo, Gemauro. Agora você vai ter que falar. Não, agora você vai ter que contar para nós aqui, pé do ouvido, como é que um ex-seminarista é maçom? Como é que é esse trem? Da mesma forma que um ex-seminarista hoje é iniciado no candomblé. Não existe uma explicação assim formal, lógica. Não. São caminhos que a vida te traz. Né? É aquela Claro, coisa do se você estava livre-arbítrio. aberto, né? Você estava Claro, é o escancarado, você não estava livre-arbítrio. aberto. É o livre-arbítrio. Você escolhe o caminho. Né? Se eu fosse ficar no caminho dogmático católico, imagina, eu sou excomungado por ser maçom. Né? Porque houve um grande rompimento histórico da maçonaria e da igreja. Tanto que você não vê. Um fala, o outro abomina falar. Não se fala nisso. Né? E ambas caminham sobre uma mesma direção, que é no sentido da benemerência.
né? A construção de um ser humano melhor. Não, então eu vou ter que voltar ainda mais. Por que Volta. que você entrou num seminário? Quando eu Você tinha lá pensava em meus... ser padre? Sim. Quando eu tinha lá Ah, meus 13 anos, mais ou menos, eu fui fazer crisma. E ali começou uma coisa e o falecido Padre Júlio, para quem é da parada inglesa, né? Ele ficou a vida inteira dele na parada inglesa. Começou a conversar comigo, vai daqui, vai dali, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Quando eu vi, eu já estava envolvido naquilo. Não foi imposição de pai e mãe, não foi vocação de mãe, sabe? A Carola do terço que põe o filho no seminário. Não, nada disso, pelo contrário. Tudo na minha vida eu escolhi o caminho que eu queria trilhar, sempre. Eu sempre tive pais que foram muito, muito firmes, mas ao mesmo tempo muito liberais. Né? Por exemplo, em casa a gente não chama o pai e a mãe de senhor, é você. Mas nem por isso você tem o desrespeito, a hierarquia, né, da constelação. Não. Os lugares são muito bem posicionados. Os papéis são muito bem claros. Mas não significa que você precisa ter aquela coisa de assim, ai, mamãe, a senhora, aí vira as costas e desce o quiabo na mãe. Não. Você, mãe, faz para mim. Ai, mãe, você não fez o que eu te pedi que não sei o que, papapá. Tem alguém falando aí que conhece a minha história entre maçom e igreja. Aí, ó. É uma história bonita de se ver, um conflito forte. E aí foi nesse caminho. E eu fiquei dos 13 aos 28 anos nessa trajetória. 28 anos não por acaso, né? Para quem entende um pouquinho de astrologia, é o retorno de Saturno. Eu rompo e dou eu não digo um 360, mas foi um 355 por aí, né? Porque a coisa não ficou só no 180, ela deu um looping mesmo, né? bom, e aí você então passou pelo turismo, você passou pela pedagogia de alguma forma, né? Pela filosofia. É, Por que que você acha que na tua vida, isso é uma coisa que muita gente pensa, né? Muita gente pensa que nasce para fazer uma coisa só. Eu também passei por uma série de coisas. Eu trabalhei na moda, eu trabalhei com tudo. Tudo que vocês imaginarem, eu já fiz. Então eu sei bem quando o Gemauro fala, né? Fez isso, fez aquilo, e são coisas tão diferentes. Isso para mim é tranquilo de entender. Mas tem gente que acredita que começa fazendo uma coisa e é essa única coisa a vida toda. Então, como é que é para você quando você vê pessoas que têm uma vida assim, sendo que você, assim como eu, passou por coisas tão distintas? Porque a gente não está falando, eu dei aula de filosofia, mas dei aula de história, mas dei aula de geografia. Não, a gente está falando de coisas que não tem nada a ver uma coisa com a Mas, outra. mas mesmo na educação, eu entrei para a filosofia e sociologia, mas eu dei comportamento do consumidor, marketing, metodologia científica, sabe? A gama é muito maior. Enquanto você formulava a questão, imediatamente me levou a duas coisas. A primeira, a teoria da evolução de Darwin. E a segunda, o mito da caverna. Teoria da evolução de Darwin, senão a gente seria uma planária até hoje. Né? Então a gente precisa mudar, a gente precisa transformar para evoluir. Ponto. E ao mito da caverna, não no sentido daquele de senta e passivo e assiste, mas você ser agente ativo, protagonista, literalmente, da sua própria vida. Se você senta e olha assim, eu sou administrador de empresas, mito da caverna, você está tendo uma visão extremamente limitada daquilo que você tem como potencial de vida. Né? Agora, quando você faz assim, imagina, você O amplia o seu leque se horizonte, abre. sabe, um leque assim, nani Sim, people, não, né? é Porque é literal, imenso. né? O leque se Porque abre. é muita opção, é muita opção. Né? Você, as pessoas deveriam olhar o currículo
não por uma constância de linha de aderência, mas sim por uma constância muito forte de possibilidades multidisciplinares. De necessidades de novas experiências, né? Eu também Claro, porque o acho. mundo muda. Eu sempre bati na tecla de que o advento do home office, do EAD, seria um fato. Né? Isso, a gente já discutia isso lá em 2001, 2002. Minto, 2002, 2003. Só que esse processo de coronavírus, né? Ele acelerou isso de tal ordem que ele teve a capacidade de puxar na linha do tempo essa coisa do home office, do EAD, de, sei lá, 2025, 2030, para agora. A ponto de empresas descobrirem que era muito mais barato manter o funcionário em casa, ainda que ela desse estrutura para esse funcionário, do que pagar milhões de aluguel, transporte, etc, etc. Então, a Sim, gente precisa evoluir no sentido, enquanto sociedade, né? Evoluir no sentido de olhar para as pessoas como a capacidade de adaptabilidade que elas têm. Essa é a maior habilidade que as pessoas precisam ter hoje. O RH não tem que olhar a sua habilidade XYZ. A primeira que tem que olhar é assim, adaptabilidade. Se sim. você tem adaptabilidade, você trabalha em equipe. Você muda cenário. Você rompe paradigma. Você cria. E aí vai, né? Você abre o tal do leque com grandes opções. Sim. Para quem está acompanhando as lives, depois você dá uma olhada. Eu fiz uma live com a Yumi, acho que foi uma das primeiras lives dessa série aqui. Ela trabalha num braço financeiro da XP Investimentos e ela estava contando exatamente isso. Que a empresa. Ai, não era para falar que empresa que era. Agora já foi. É um Mas braço. existem, matérias dizendo que a XP está nesse caminho de partir para o home office Não, definitivo. eles estão fazendo, inclusive, uma universidade para No uma interior, universidade interna, corporativa. né? Corporativa, para justamente fazer o treinamento dos novos profissionais que vão entrando, enfim. Quer dizer, tá tudo mudando, né? Então, se a gente Tudo. não se adapta, a gente tem que ser que nem água, né? Que se tá Exatamente. num recipiente quadrado, a gente fica quadrado, se tá num copo, a gente fica no formato do copo e assim por diante, né? Até para a gente fazer atendimento, a gente não faz atendimento Pois do é, jeito que a gente está falando aqui, pois é. né? Gê, Eu e li uma aí? matéria, antes da gente avançar, só uma pequena vírgula, eu li uma matéria que as empresas estão agora, nessa modalidade, com uma possibilidade de contratação muito mais flexível. Então eu posso ser funcionário do Google, do Facebook, do eBay, da Amazon, enfim, e eu estando aqui em São Paulo. Eu não preciso estar lá no Vale do Silício, eu não preciso estar em Hong Kong, eu não preciso estar em Taiwan. Não, eu estou aqui em São Paulo. Tem. Só que com isso aí tem uma coisa, né? O mercado imobiliário do empresarial vai pela metade, né? Porque as empresas estão Vinagre. descobrindo que é muito mais barato Claro, manter o funcionário em casa, não precisa pagar claro, vale-refeição, não precisa fazer nada, né? claro. Enfim. Por outro lado, sorte de quem lida com internet, né? Se eu fosse a Claro, a Vivo e a TIM, tava sorrindo pelas tabelas, porque, né, tá Né? vendendo internet O adoidado, sorriso estava aqui. dando volta e ainda caindo lacinhos, né? Mas, enfim. Gê, nessas mudanças todas, assim, que você passou na vida, né? Por que você acha, ou o que é que você... O que você estava passando há um ano atrás, já como mediador e tudo, né? O que você estava passando na sua vida que você acha que fez com que a paralisia facial chegasse? Que, aliás, hoje você está ótimo, né? Hoje não dá, Graças mal a dá para Deus. perceber. Né? Eu começaria essa resposta que você me fez, levando em consideração o que a Fê Helene comentou aqui, até que ponto devemos nos moldar. Hum, Né? Eu não diria moldar, eu diria adaptar. Se você me permite, Helene, essa correção, adaptar. A adaptabilidade é diferente de molde. Molde você se encaixa em uma forma e é aquilo. Adaptação, você
se transforma, se transmuta, se adapta à realidade. É como você pegar a água e colocar ela para correr um rio. Ela vai procurar caminhos. Se você colocar ela numa garrafa, ela vai ficar presa naquela garrafa. Então é esse caminho. E dentro disso, Cris, eu diria assim que, para entender, foi a consulta médica, vai. Eu acordo num dia torto, dormi bem ontem, por exemplo, e acordei hoje torto. Vou para o médico, chego lá, ele faz os testes, você não teve um AVC. Então vamos para 2 outros caminhos de possibilidade. Uma possibilidade é pelo vírus do herpes. Então, quando está do meio para o final do processo de cicatrização, o vírus vai e se aloja na musculatura e causa inflamação. Esse é um Gente, caminho. isso é assustador, né? E a gente acha que herpes Medonho. labial é uma coisa boba, né? Medonho. E ela é muito mais que isso, porque às vezes ela fecha, mas ela ainda está lá. Né? Uma outra possibilidade é de fundo emocional, nervoso. A paralisia de Bell tem essas 2 possibilidades. Existe uma terceira, até comentaram na live de ontem, acabou passando e eu não considerei isso Por para friagem, retomada. né? Por friagem. Né? Mas essa ainda não tem muito consenso pelas pesquisas que eu fiz. Tá? Então há médicos que concordam e há médicos que não. Mas as 2 primeiras da paralisia de Bell são no caminho do vírus do herpes ou por fundo nervoso. Então eu estava numa toada de que eu simplesmente o corpo falou, desliga, cara. Desliga a chave, porque senão você Você não vai ter um para, eu troço. paro você, né? Exatamente. Exatamente. E aí que tá. Uma das coisas que a gente fala bastante quando a gente vai atender uma pessoa, né, em terapia floral é preste atenção em você. Você vai tomar o floral, se você tiver uma diarreia, me descreva essa diarreia. Se você tem uma erupção cutânea, me descreva essa erupção cutânea, porque o teu corpo conversa com você. E normalmente a gente não faz isso, né, Cris? A gente é negligente com a gente mesmo. Então, vamos dizer assim, eu fazia isso com as pessoas que eu atendia, mas, no entanto, eu não fazia comigo. Ou fazia de conta que fazia, que eu acho que é pior até. Né? Porque você cria uma cortina, por mais bonita que seja, vai, de organza, toda bordada, que não sei o quê, mas, cara, a beleza dessa cortina está escondendo algo. O que ela está escondendo? Né? Então, foi desse jeito que meu corpo gritou e me entortou. Me entortou de parar mesmo. Mas no momento que você descobriu o que que era e tal, qual foi assim? Você ficou com medo, tipo, meu Deus, eu vou ficar paralítico, nunca mais vou, sei lá o quê. Que veio na cabeça? A primeira coisa que eu pensei foi assim, primeiro que eu fiquei parecendo um Popeye, né, a cara torta. A Cris foi uma das primeiras pessoas que me viu, eu acho que 3, 4 dias no máximo depois que deu a paralisia, ela ainda não viu pessoalmente, ela viu depois por imagem, enfim, mas ela não viu aquela flacidez toda, porque essa é a definição, é uma flacidez que você tem aqui. Tá? É um Mas eu curto-circuito, olhava, total, é um curto-circuito curto-circuito dos total. nervos, né? Desliga a Tanto que chavinha, né? desliga a chavinha, tem o curto-circuito, eles desencapam e se grudam. Então, o estímulo que o trigêmeo dá aqui, ele vai ter um reflexo aqui. Então, eu tenho um exemplo que eu acho engraçado, que se não fosse trágico, se eu tivesse apanhado. Eu estava no metrô e, salvo Sim, engano, essa depois história é ontem eu muito fiquei boa que você pensando. estava contando. Eu estava pensando ontem, salvo engano, foi no dia que eu fui passar com Com o seu Akira? o seu Akira, que eu estava voltando de lá do teu espaço. Seu Akira, para quem Eu não sei, conhece, seu Akira é um acupunturista que divide consultório comigo. É um é um maravilhoso. japonesinho muito fofo, gente. Um toquinho de gente, mas olha, tem É uma muito mão fofo. que, nossa, aperta e a gente vai na lua. Aí tô voltando para casa, aquela coisa do metrô, banco de frente para banco, fone de ouvido, torto, né? E tinha espasmos incontroláveis. Então eu ficava lá sentado ouvindo a música e
cara grandão que estava na minha frente achou que eu estava cantando ele. E eu vejo ele falando assim... Essa história é muito ótima. Aí eu tirei o fone de ouvido e fiz assim... Hã? Ele que você tá me cantando, cara, que não sei o quê, eu vou te arrebentar e pá. Falei, larga a mão de ser tonto, cara. Você não tá vendo que eu tô todo torto aqui? Isso daqui é involuntário. E eu ia falando e a boca deu. Falei, tá vendo? Como que alguém em sã consciência consegue fazer isso? Larga a mão de ser retardado. O cara ficou morrendo de vergonha, enfim, né? Mas se não fosse engraçado, seria trágico. Eu ia tomar um pau. Que se Nossa, sem a saber. paralisia ia embora, né? Nossa. Ia voltar. Ai, meu E Deus. eu Peraí, tem uma queria. pergunta aqui, ó. Peraí. Quem tem herpes labial, que de vez em quando aparece feridinha na boca, pode desenvolver a paralisia facial? Explica aí, Gê. Lembrando que Olha, nós não somos médicos, pelo amor de Deus. essa é uma possibilidade. É uma possibilidade. Não significa que todas as pessoas que têm herpes labial vão ter paralisia facial, ok? São coisas que não têm uma correlação direta. Ela pode ser um efeito colateral, uma correlação, enfim. Aí um médico que pode explicar melhor. Eu não sou médico, não tenho a pretensão de ser médico, né? Mas é uma coisa que você tem que ficar atento. Né? Porque é importante logo que no início, né, você procure o atendimento médico. Porque as primeiras horas são fundamentais para ele te prescrever uma dose cavalar de corticoide. Ah, o início da paralisia, né? O início da paralisia. Entendeu? É um corticoide muito forte, que você toma durante 7 dias. Né? Nossa Senhora! Existem médicos Uma que bomba, prescrevem, né? inclusive, existem médicos que prescrevem, junto com o corticoide, antiviral. Nossa Senhora! É muito punk, é muito punk, fora que dói horrores. Dói Tá aí uma muito, muito, pergunta muito. muito boa aqui. Eu não me lembro, acho que o nome dela é Cláudia. Você é Hum. muito controlador? Por isso, talvez tenha acontecido a paralisia? Eu não sou controlador. Eu sou um cara que delego bastante. Mas eu sou muito gerenciador. Né? Então eu tenho que. Eu te dou autonomia para você fazer as coisas, mas você tem que me posicionar e a gente caminhar juntos. Mas controlador eu Sabrina. não sou, não. Hã? Não, ela escreveu que o nome dela é Sabrina. Eu lembrava Ah, que, Sabrina. A Insta do desculpa, bem. mas é que não dá para lembrar o nome de todo mundo. Eu sou péssima para isso. E quem Gê, tiver curiosidade, anota já aí o meu arroba e depois pode mandar mensagem que eu respondo, a gente conversa. @Gemauro. Bom, de qualquer jeito, tá lá na live depois, que se Deus quiser, essa vai ficar salva, né? Aleluia! Ai, gente. Mas tá tudo certo, né? Vamos aceitar que dói menos. Gê, e aí, Ai, minha mãe chegou aí. quando você viu que a paralisia não estava te paralisando totalmente, ou seja, era uma coisa muito local, não era uma coisa que podia atacar os outros, né, outras partes do corpo e tal. Como é que foi para você encarar? E agora, como é que eu vou fazer para trabalhar, né? Porque, obviamente, para quem não sabe, um mediador, né, é uma pessoa que tem um trabalho praticamente oral o tempo todo, né? Oralidade 100%. E tem toda uma coisa de você não pode olhar muito para uma pessoa, tem que olhar para as, né? Tem toda uma coisa de expressão corporal que assim é E tão facial. fundamental, né? Agora imagina Né? você Porque... tendo espasmo falando com o outro vai Vamos achar parar o de quê, né? brigar? Vamos parar de brigar? Ou que você está passando código, né? Sei lá, você está falando outra Exatamente. coisa. Então, como é que Porque foi para você encarar quando isso? a gente tá numa mediação, eu tenho que ter um olhar mais severo, eu tenho que ter um olhar mais doce, e esses comandos não existiam. Bom, quando isso tudo acontece, a minha vida vira de ponta cabeça. Porque eu tive que, meio que, entre aspas, abortar uma série de projetos. Né? O projeto da Câmara Privada, o projeto
dos cursos da Câmara Privada, eu não podia atender no Sejusc, eu não podia dar aula, porque eu achava que eu estava falando de forma clara. Mas eu não estava falando de forma clara. Eu me ouvia falando do jeito que eu estou falando com você agora, mas você me ouvia... Né? Tinha uma novela quando a gente era criança, os de safra tão seleta quanto nós, talvez se lembrem, que Os eu acho que era o Lima vintages. Duarte. Os vintage. O Lima Duarte fez uma personagem, creio que foi Lima Duarte, que ele tinha um derrame e ele falava... Era daquele jeito que eu falava, era muito enrolado. Então, se tornou impossível eu conseguir desenvolver a minha atividade profissional. E aí você imagina o caos que virou a vida. Né? Se você já tem problemas trabalhando em termos financeiros, você deixa tudo literalmente de ponta cabeça. Né? O desespero bate e tal. E esse período, eu digo que foi um período sabático até, Cris. Porque eu tive que me reinventar enquanto Gemauro. Eu não deixei de ser rabugento, ranzinza, nada disso. Eu continuo a mesma coisa. Né? Mas a minha essência, né, ela transmuta para que eu consiga descobrir como lidar com as situações. O que hoje o pessoal tem aí como é que fala? A moda, vá, da inteligência emocional. Ai, A questão não é mindset. Você tem que mudar o o mindset. mindset. Isso, é Gente, para quem não mindset. sabe, mindset nada mais é do que mudar o teu pensamento. É muito melhor falar mudar o pensamento do que ficar falando mudar o mindset, mas tudo bem. Os modismos, né? É. E porque o que a inteligência emocional diz é você não vai deixar de ter problemas, mas você pode saber lidar melhor com esses problemas. E é essa a mutação, é essa a chave. Né? O estopim foi problema no trabalho, problema financeiro, problema no país, problema. E ontem eu usei esse exemplo, e quando eu falei, a minha secretária entrou imediatamente na sala, né? A minha secretária à época, a Anne, que não existe CNPJ que justifique você passar mal. A sua saúde vem em primeiro lugar. Gente, em 2016 eu trabalhei num lugar que eu nunca na minha vida tive pressão alta e nem tampouco a taxa de glicose elevada. Eu tinha picos de 18 de pressão. Meu Deus, Gemauro. A minha glicose, eu nem sei que número ia. Eu fiz aquelas coisas de exame de glicose para medir, sabe? Que você fica fazendo de tempos em tempos. Fiz aquele outro que você coloca o negocinho, ele apita, você tem que parar no meio da rua. Né? Holter, acho que é. Saí de lá, acabou. Literalmente, de um dia para o outro, acabou. Então a gente não pode entrar nessa vibe, nessa pilha torta, é o que eu chamo, porque o único prejudicado é você mesmo. Se você morrer hoje, amanhã tem outro sentando na sua cadeira na sua empresa. Simples assim, gente. Nossa, Gemauro, como você é frio. Não, eu sou realista. Sim, Eu sou realista. Eu tenho um paciente que ele fala assim, nossa, você não passa a mão na cabeça, né? Eu falei, nunca. Porque se eu passar a mão na cabeça, eu estou fazendo com que você permaneça naquela caminhada que não era boa para você. E que você me procurou justamente por isso. Então, se você quiser que passe a mão na cabeça, faça cafunézinho e te coloque no colo, procurar outro, porque não vai ser comigo, meu amigo. Vai procurar sua mãe, né? Né? Ô, Gê, Isso, curva glicêmica, alguém falou. Se você tivesse a paralisia hoje, o que é que você faria diferente do que você fez na época, quero dizer? Para Se lidar com a acontecesse de qualquer paralisia? forma, para lidar com a paralisia, o que você faria diferente? O que você aprendeu que você podia ter... Nossa, eu devia ter feito desse jeito, ou sei lá. Tem Para alguma tratar a coisa? paralisia, não, ou antes Sim. dela? Não, para lidar com a paralisia.
Ah, tá. Se Então, ela assim, acontecesse hoje. inicialmente, eu acho que eu faria a mesma coisa. Inicialmente, porque a fase inicial, ela é muito sem controle. Todos os médicos e toda a literatura que eu encontrei demonstram que você tem, no mínimo, 6 meses para você ter alguma evolução no quadro. Tá? Eu fui abençoado pelas divindades todas, né, que eu consegui ter uma evolução muito boa dentro dos 6 meses. Né? As pessoas começam a perceber que está desentortando em 6 meses. Eu, em 3 meses, já estava começando a... Né? Mas, inicialmente, eu faria a mesma coisa porque não tem muito controle, porque as dores são muito fortes. Você acha que o mais Depois, difícil de lidar são as dores? Ó, tem até uma as pessoa dores. aqui, eu não consigo ver se é um homem ou se é uma mulher. Estou com um pequeno problema de paralisia Bell. Olha lá. Fisioterapia. Quem falou aí? Fisioterapia. É É, você fez chato. acupuntura, né? Você fez Eu fiz acupuntura, você fez fisioterapia, físio. fiz acupuntura, fiz auriculoterapia, fiz laser. Laser tem uma resposta muito interessante. Né? Eu tive a sorte de pegar uma terapeuta, uma fisioterapeuta muito boa, Isabel Tigre, que teve um olhar muito próprio. Então eu fazia cranioterapia, que é com agulhas. Dói muito, mas eu chegava um pouco mais torto, saía de lá um pouquinho menos torto. Né? Ontem eu até comentei com a Cris. Sabe aquele Regis filme Renascido do Oliveira. Inferno? Aí, Sim. Regis. Fisioterapia, meu amigo. Não tem outro caminho. Tá? Tudo que você, Choque, tudo que ele puder, né? Na verdade, tudo que choque. ele Eu puder. cheguei a comprar uma maquininha dessas de choque, de massagem, e eu fazia em casa choque para reforçar. Então eu ia 2 vezes por semana para o consultório de fisioterapia e eu fazia choque, o restante da semana, uma vez por dia choque, e mais os exercícios. Então você tem que ficar na frente do Massagem, espelho, né? Também que você falou. massagem, Muita é, massagem. ficava na frente do espelho fazendo. Porque no início o biquinho ele sai torto e o objetivo é você deixar ele reto. São coisas bobas, aprender a comer, né? Então você vai fazendo, e assim, é o exercício da paciência. Paciência o tempo inteiro. Uma terapia holística seja também, tá. Uma coisa que eu fiz bastante. Eu passava argila, a limpeza e proteção, passava argila e o creme limpeza e proteção, emplastava, cara. Isso deu uma ajuda muito importante. Gente, pensa assim, esse lado todo aqui era um lado de musculatura inflamada. Por isso que dói. Né? É uma dor que eu queria ir ali na rua onde passam os ônibus, eu queria deitar para o ônibus passar na minha cabeça. Você não consegue comer, enfim, é muito complexo. Muito complexo. Então, fisioterapia, fisioterapia, fisioterapia. Tá? E Eu fui também acho que estudar cada caso é um auriculoterapia, caso, né? Cris. Eu fui estudar auriculoterapia, né, para entender. Né, tem uma máxima que diz que o chinês estimula as orelhas dele todo santo dia, por isso que ele tem saúde. E o que que você faria para evitar, caso, né, você Não soubesse que sendo existe o um herpes, risco? sim, não sendo a possibilidade do herpes, porque essa não tem controle, eu não, e como eu sou hoje, eu não seria como eu era há um ano atrás. Né? Então, o que vai adiantar eu me desesperar para resolver o problema? Porque, assim, a gente sempre. Eu gosto de um exemplo, não é o do auditivo. O do auditivo eu deixo para depois, tá? Lembra de eu falar do auditivo? Nossa Porque se eu Senhora, falar o nome agora vai vai ficar, fazer né? poeira de novo. Mas esse mesmo professor, ele falava assim que é, é, a gente. Como que eu vou dizer isso? A gente precisa olhar para a gente de uma forma que a gente precisa ter carinho pela gente.
E a gente não tem isso. A gente demonstra afeto pelo outro, a gente demonstra amor pelo outro, mas se eu não estiver bem, eu não posso fazer ninguém bem. Né? Nesse ano sabático, as coisas todas que foram caindo no meu colo, porque eu sou um filósofo que fiz faculdade de filosofia sem gostar de ler. É uma coisa de raridade absurda, né? Mas eu não gostava de ler. E esse ano eu estou devorando livros. Né? Ainda mais com essa coisa da possibilidade de iPad, você ter uma biblioteca com você, né? Você fica mais louco ainda. Então, comecei a ler. E aí eu fui descobrindo que a gente não se gosta. A gente acha que se gosta. Porque a gente vai ao shopping e compra uma roupa na loja XPTO e é da marca. Mas você está fazendo aquilo para você ou você está fazendo aquilo para ostentar para o outro, para você ser aceito, né? Aí entra numa Mais 27 lives depois. Exatamente. Né? A gente é muito negligente com a gente mesmo. Não, não pode ser assim. Então eu passei a olhar para mim, primeiro, é aquela... olha o exemplo perfeito. Quem já viajou de avião nunca prestou atenção naquela explicação dos comissários, né? Ah, eu presto. Eu leio bula, leio manual, leio tudo. Eu não leio porque eu não enxergo. Eu tô naquela fase que eu tenho óculos de perto e para longe. Ah, sei, aquela fase do braço curto. É. E os comissários, de tantas coisas que eles falam, né? De que o assento flutua, bababá, põe a bolsa aqui, biriri, ele diz uma coisa fundamental e que ilustra muito bem isso. Em caso de despressurização da cabine, cairão automaticamente máscaras de cima das suas cabeças. Coloque-a primeiro em você e depois no outro que precisar de ajuda. Porque se você não colocar em você, você for socorrer o outro, vão morrer os dois. Com certeza. Vão morrer os dois. E não pode ser assim. Não pode ser assim. Né? É muito importante você ter esse olhar para você. A gente está vivendo numa fase que as pessoas estão vivendo solidão. Né? Solidão. A Madalena da Morim, que está vendo a gente, lá de Portugal, ela diz que ela vive muito bem com ela mesma. Eu vivo comigo mesma. Mas nesse período de pandemia, até o ela mesma ela já estava dando tilt. A gente brincou muito com isso. Né? Mas você precisa viver bem, conviver bem consigo, para você poder fazer isso para o outro. Tem um amigo que é o Roberto Paiva, que também trabalhou lá em Osasco com o Marujo, ele conhece bem teu primo, lá do Pará, hoje ele é de lá, está trabalhando na Federal do Pará. Um cara incrível, e ele dizia assim, a questão não é mais consigo, é muito mais introspectiva, e eu peguei isso para mim, né, que ele criou uma palavra, é comigo. É mais profundo, é quando você vai mesmo para o âmago. E você precisa entender esse âmago, porque é ali que estão seus fantasmas, seus bichos, seus monstros, enfim, seus mais profundos vitrióis. Tudo que está incrustado, né? Aquela... A baleia fica com as cracas na pele e a gente fica com isso lá dentro. E uma hora isso tem que explodir. Sim, aqui tem uma pergunta boa. Você era do tipo que fazia muito pelo outro e esquecia de você? Sim, eu não dizia não. Eu não dizia não. Dizer não para mim, ô Felene, era um problema. Um problema. Até quando gestor eu tinha que dizer não, eu ia depois pro meu canto e falava assim, meu Deus do céu. Né? Eu me torturava por aquilo. Então você vai jogando no comigo, né? E vai acumulando. Ontem eu usei o exemplo com a Cris de não é que é a gota d'água num copo para transbordar, é o leite fervendo no fogão. Você distraiu um pouquinho, não é que você pôs mais uma gota para ele cair. Né? Você distraiu um pouquinho, eu distraí um pouquinho. Ele... Né?
não era no sentido de culpa, mas no sentido de eu poderia ter dado uma outra oportunidade, um sentido mais de questionamento, de poder proporcionar para aquela pessoa uma outra possibilidade, enfim, um outro caminho, sei lá. E hoje, na prática, você, mesmo com a quarentena, né? A gente está obrigado a ficar em casa, enfim. Mesmo na prática, assim, você percebe que você mudou algumas coisas ao teu redor, ou a Percebo. forma como você administra a tua vida? Percebo. Eu era um cara que, dirigindo, eu era um motorista. Tem um desenho do Walt Disney com o Pateta no trânsito, que ele fica louco. Eu era aquele Pateta, né? E hoje eu não sou mais assim. Lembra, eu não deixei de ser rabugento, de ser ranzinza, nada disso. Mas se você me der uma freada na frente, eu não vou querer mais passar na sua frente, acelerar e brecar para te ferrar lá atrás. Vai com Deus. O problema é teu, sabe? Se você está aprontando, ali na frente você vai encontrar o poste, o universo vai cuidar de você, não é problema meu mais. Né? Eu acredito que é mais ou menos com esse exemplo eu consigo te demonstrar como essa chave seletora, né? Que hoje em dia é tudo no botão, né? A gente, quando era criança, mudava o canal fazendo tlec, 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 tlec. Era uma catraca de ônibus. Sim. Essa chave seletora, ela é um controle opcional. E isso que é o mágico, é o fantástico. Porque eu posso fazer uso dela como ajuste de sintonia fina. Eu estou sendo trouxa, então eu posso diminuir a intensidade. Eu estou sendo cruel, eu posso aumentar a bondade. Né? É uma coisa de ajuste fino. E ontem você usou uma palavra que eu acho que é uma palavra que sintetiza muito bem, né? Que é empatia. E aí ontem eu contei uma história que eu vou resumir muito, porque a gente só tem 8 minutos. Que a minha É uma mãe teve tragédia esse cronômetro. Ainda bem que tem, né? Porque senão ia ser Pois pior é. ainda. Minha mãe teve um problema de saúde, ela teve um princípio de um AVC, de um acidente vascular cerebral, e ela teve que utilizar uma ambulância. E eu já, antes disso, eu sempre deixava as ambulâncias passarem, né? Viatura de polícia e tal. Mas depois disso, a minha empatia aumentou ainda mais. Chega a me dar agonia quando eu vejo que a ambulância não consegue sair do lugar, sabe? Dá vontade de descer do carro e ir lá organizar o trânsito, né? E teve uma outra situação também que eu contei ontem, que logo que eu mudei para o meu consultório, que é onde eu tô hoje, teve um Essa é ótima. vazamento. A água, eu tô no segundo andar, a água chegou no térreo, para vocês terem ideia. Eu levei 15 minutos um trajeto de... Quantos quilômetros tem daqui até lá? Eu acho que tem uns 15 quilômetros. Eu andei 1 minuto para cada quilômetro. Eu não sei como eu Para não quem é de matei São ninguém. Paulo, o consultório está do lado do metrô Santa Cruz, do shopping Santa Cruz, e ela mora em Interlagos. Pois é um belo chão. Mesmo num domingo, num feriado, num dia, respeitando a velocidade e tudo mais, eu levo 25 minutos no mínimo. Enfim. E até um motoqueiro me parou, queria brigar comigo. Eu abri a janela e eu gritava tanto, mas eu gritava tanto que ele falou: então a senhora pode. Ele foi atrás de mim, acho que para cuidar, tipo, deixa a louca passar. Batedor, de batedor. Mas por que eu contei essa história, né? Porque a gente não sabe o que está acontecendo também na vida do outro, para o outro te dar uma fechada, para o outro estar correndo. Porque, olha, nesse dia da enchente lá na minha sala, eu não olhei para nada. Eu não olhava nada. Eu atravessava farol vermelho, sabe? Porque o que eu pensei? Olha o prejuízo financeiro. Eu tinha acabado de fazer a reforma lá. Porque no meu prédio, gente, só tem empresa de informática. O que eu pensei? Vai cair água no andar de baixo. No primeiro andar, vai cair água pelo teto. Se for uma empresa cheia de computadores, como é que eu, pessoa física, né, vou poder cobrir? Não tinha, eu nem lembro se já tinha feito, eu acho que eu não tinha feito seguro ainda. Sabe Nossa assim? Senhora.
um desespero, um desespero. Então, assim, a gente não sabe o que acontece na vida das pessoas, né? Quando a gente Sim, passa por sim. uma situação, é o que eu falo em aula, né? Você pisa no pé de alguém sem perceber, a pessoa fica com raiva de você, mas você não viu, sabe? Enfim. Bom, G, As relações temos. são muito efêmeras. Pois é, não, e a gente tem que ter empatia, né? Se a gente não tiver empatia, mesmo que a gente Sem não dúvida. saiba qual é a história, a gente não sabe por que a louca estava dirigindo, correndo, né? Quem passou por mim não sabia que estava enchendo, eu estava Claro. desesperado, não sabia. Onde Deve ter vai me essa xingado, japonesa mas... louca? Pois é, né? Então, Gê, a gente tem 4 minutos. Queria que você desse, então, uma mensagem para as pessoas, né? Não só do que você aprendeu, mas, enfim, o que você aconselha para uma pessoa não chegar a uma paralisia, né? Não chegar a um ponto do corpo dar um berro desse tamanho, né? Vou fazer isso com aquela história da surdez. Tá? Na faculdade, gente, no primeiro ano da faculdade, um colega, só seminarista dentro da sala, nós éramos 80, 90 seminaristas. Um faz a pergunta para o professor Porfírio de Aguiar Neto, que naquela época já tinha 75 anos mais ou menos, e ele era surdo. Ele usava Vienatone. E ele chegava na sala, ele tirava o Vienatone dos dois ouvidos, desligava, punha em cima da mesa e dava 4 horas de aula de filosofia pura. 2 horas, intervalinho, 2 horas. E você escrevia numa filipeta de papel as suas perguntas, no final da aula ele sorteava uma ou outra e respondia, antes de ligar o Vienatone. O Vienatone só era ligado para sair da sala. Gente, Vienatone é uma coisa muito velha, gente. É, Vocês não centro sabem. auditivo Telex. E ele fazia assim com o Eu dedinho era dele, ele tinha a mão criança, esse negócio de gordinha. Vienatone, a gente era criança, gente. Que é isso? Ele fazia assim com o dedinho, você setentinha, né, que é o QI abaixo de 70, então você não tem coeficiente de inteligência suficiente para discutir comigo, faz a seguinte pergunta. Professor, que corrente filosófica, como que eu escolho uma corrente filosófica para eu seguir? Primeiro ano, primeiro semestre. Aí ele vira e fala assim, ô setentinha, você está na faculdade para gente, no primeiro ano, abrir a sua cabeça, no segundo, esvaziar a sua cabeça, no terceiro, encher de conteúdo, fechar, e você vai para a vida para você começar a fazer filosofia. Né? Então, eu trago essa metáfora, vamos dizer, do professor Porfírio, exatamente para isso. Eu terminei o Jardim da Infância aos 49 anos. Né? A paralisia foi aquele momento de alinhavar a cabeça, olhar para trás e falar, cara, não é esse o melhor caminho. Seja empático, seja solidário, seja justo e seja por você, o comigo. Porque aí você tem condição de fazer pelas pessoas. Aí eu posso fazer em terapia, eu posso fazer no coach, eu posso fazer no mentoring, eu posso fazer no amigo, eu posso fazer, enfim, aqui. Esse papo a gente está fazendo bem para quantas pessoas? E ficando gravado, ele vai fazer bem para quantas mais pessoas? Outro dia eu fiz uma conta aproximadamente, eu impactei diretamente pelo menos 15 mil pessoas já na minha carreira. Gente, a coisa mais linda isso, né? Fazer a conta como professor, né? Principalmente, né? E aí, volta e meia eu recebo mensagem de alunos que eu choro. Da propaganda dessa live, teve um aluno que me escreveu no LinkedIn dizendo a frase que eu disse para ele para eles na minha palestra de Olha primeiro dia só. de aula na faculdade. Claro que eu me derreti todo, né? Gente, Mas 30 segundos. acabou, Gente, acabou. super, super obrigada. Teve gente pedindo aqui. Eu não posso, porque eu A tenho regra. da 15h45, daqui a pouco, daqui a 1h45, eu tenho live de leitura de livros. Se vocês quiserem acompanhar aí, eu tô lendo um livro do Bert Hellinger. Então, É bem legal. vai ficar salva no IGTV. Amanhã você tá aqui horas online que quem quiser entra. 15h45 para bater papo Eu vou comigo. estar lá também. Vai cair, gente!
Obrigada. Tchau, gente. Obrigado.